Então quer dizer que tá liberado pegar empréstimo e não pagar? Abriram as comportas da gastança. Do governo a gente já sabia, né? Ano eleitoral toda vez é assim. A novidade da vez é a mensagem. O governo acabou de fazer uma coisa que ele nunca tinha feito pela primeira vez na história desse país. Em vez de socorrer quem já deixou de pagar, ele resolveu olhar ali com carinho, com um pouquinho de compaixão para quem paga as contas em dia também. É o tal do desenrola adimplentes. Por que será que de repente o bom pagador virou prioridade, faltando poucos meses para a eleição, hein? Então se você paga os seus boletos certinho, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito importante para você. Obrigado pelo like. O governo ouviu a gente, Brunão. Não é possível. Olha aí que a gente falou aí quando ele lançou o Desenrola para quem não tava pagando. Olha o vídeo aí. O governo tá te chamando de trouxa, não tem outra palavra para definir se você paga as dívidas direitinho aqui no Brasil. Sabe o Desenrola? Pois é um programa feito para dar desconto e desconto maior quanto maior for o tempo que você está devendo. Ou seja, se você conseguiu enrolar o credor por muito tempo, você vai ganhar mais desconto. Mas e você? Cidadão honesto, cidadão que teve uma boa condição, pagou a sua despesa em dia, pagou o seu fiéis em dia. Pois é, você não tem desconto nenhum, ninguém mandou ser trouxa e pagar as contas direitinho aqui no Brasil. Olha o sentimento aí do meu amigo quando ele ficou sabendo dessa baita novidade aí pra ele que pagava o fiéis direitinho, que ele não vai ter direito a porcaria nenhuma. Então deixa eu ver se eu entendi. O fato de eu ter pago todo mês certinho, sem ter nenhum atraso, tudo em dia, faz com que eu não tenha direito a um super desconto? Então o governo falou, não me diga mais nada. Quem tá pagando também vai poder parar de pagar. Seria isso? Será que eles assistiram o nosso vídeo? Calma, vamos com calma aí. O nome do programa é Desenrola Adimplentes. Adimplentes, você sabe, né? É quem paga em dia. Então olha como o nome já é bizarro, né? Desenrolar quem não tá enrolado. Então. Já começou meio estranho aí. Eles são péssimos para os nomes. Então. Para os nomes das coisas. O foco aqui é o trabalhador informal, olha, isso é importante. Aquele cara que não tem carteira assinada, não é servidor público, não é aposentado, nem pensionista do INSS. PJ entra? Não, PJ não, é o cara que dá seus pulos sozinho, sabe? Paga seus boletos e mesmo assim hoje enfrenta um jurão aí de 6 a 12% ao mês quando precisa pegar dinheiro emprestado. Você tem uma base, 12%, o que é? É o que você ganharia investindo só que ao ano. Isso líquido, né? Livre de impostos ali. É realmente um absurdo, né? O que o programa faz é trocar essa dívida cara por uma nova, então não é para dar calote não. Ele vai trocar a dívida cara por uma nova com teto de 1,99% ao mês. Vai continuar pagando, mas mais barato. Isso aí. Inclusive 1,99 era a mesma taxa do Desenrola para quem já estava devendo, do Desenrola 2.0 a álcool. Eu acho que eles assistiram o nosso vídeo. Então, se você entendeu direito, se você não estava pagando antes lá no Desenrola, certo? Você teria o perdoar as nossas dívidas até 90% da parada. Lá no Desenrola anterior. Inacreditável. Mas se você tá pagando certinho, não tem esse moral pra você não. No máximo vai diminuir os seus juros, afinal nenhuma boa ação fica impune aqui nesse país, né? Tô curioso para saber o que você pensa desse incentivo reverso aí nos comentários. Mas enfim, para entrar você precisa ter uma dívida de crédito pessoal, Bruno, que não seja consignado, com pelo menos 4 parcelas já pagas em dia ou no máximo 90 dias de atraso. A MP deixa de fora, por exemplo, rotativo do cartão, cheque especial, crédito rural e operações com garantia real. Deixou o cartão fora? De fora. Só crédito pessoal mesmo. E a dívida tem que ser de até 15 mil reais por banco. Funciona assim, ó. O acordo mata a véia e pega uma novinha. Quita a dívida velha e abre uma nova operação para você. A parcela nova, ela tem que caber em no máximo 90% da parcela antiga. E se você tá pagando certinho, até o governo reconhece que isso aí não é uma coisa muito comum de acontecer, não. Estranhão você, hein? Então, é tão estranho que ele fala, uai, mas tem alguma coisa errada. Cabe mais crédito, entuxa mais dívida aí no caboclo. Porque tá pagando certo, né? Ainda dá para pegar um crédito extra de até metade do saldo, desde que a parcela continue dentro desse limite. O governo tá precisando fazer educação financeira. Pois é, né? O governo não tá nem aí, né? Tanto com as próprias contas, como a gente vai falar, quanto a sua capacidade de pagar, se isso vai te trazer um problema familiar, um problema financeiro, ó. Né? Vamos falar muito dessa autorresponsabilidade que é muito importante. Mas nesse momento você pode estar pensando assim, né? Basta então que uma canetada do governo para baixar os juros a forceps? Por que tá fazendo só agora? Devia ter feito muito antes, né? É verdade. Sabe quando eu me lembrei do episódio do Chapolin lá, que o rei proibia chover nas quartas-feiras, que é o dia que ele gostava de cavalgar, entendeu? Mas porque o ponto é, só falta combinar com os russos, né? Eu digo, com os bancos, né, Bruno? Você acha que eles curtiram a parada? Acho que não, hein? Então... Mas o governo foi lá e lançou mesmo assim, porque
ele tem bancos para chamar de seu, né? Caneta, né? É caneta. E quem opera isso, por enquanto, quem gostou, aliás, quem vai ter que fazer de um jeito ou de outro, é Caixa e Banco do Brasil, os bancos públicos, né? E também porque a gente está há praticamente 3 meses, já parou pra pensar? A gente está há 3 meses da eleição. Não, ninguém tá pensando. O pessoal tá pensando só em Copa do Mundo agora. Então, e que Deus nos ajude, inclusive, para não perder as amizades aí, já que não vale a pena definitivamente você brigar por causa de político, né? Mas que é difícil, né, Bruno? Tá difícil. Por isso que lançaram correndo. A partir daqui tá proibido esse tipo de divulgação populista aí, porque tá há 3 meses aí da eleição, então tiveram que correr para lançar, sabe? Não pode mais? Não pode mais. Nossa, medo do que vai sair dessa semana aqui pra frente. Então, mas enfim, quem garante o calote se o caboclo não pagar? Esse eu acho que você nunca ouviu falar, Bruno. O Fundo Garantidor de Operações, não de crédito. O de crédito. O de crédito é particular, né? Que é dinheiro público, o Fundo Garantidor de Operações. Eu vou explicar para você como funciona o FGO, como se fosse um seguro bancado pelo governo. Pelo governo. Eu escutei impressora de dinheiro rodando aí no fundo. Lembra que a gente usava esse efeito no começo dos vídeos do canal? Tudo tinha. Eu, particularmente. Se o trabalhador não pagar, meu amigo, o banco não vai tomar prejuízo sozinho, não, meu amigo. Nesse caso, o fundo cobre metade das primeiras perdas e a garante a operação, ou seja... E quem cobre o fundo? Quem cobre o fundo, né? Tudo no nosso, né? O banco empresta quase sempre sem risco, porque o risco foi passado para você, contribuinte culposo, sem intenção de contribuir. Como diz o ditado, tiram tudo da gente, daí chama a gente de contribuinte. Boa. Sem você assinar nada, né, meu amigo? Tem mais uma regra que vale você saber. O prazo da dívida nova vai seguir o prazo que faltava da antiga, mas ele pode esticar um pouco. Até 6 meses a mais para quem tinha dívida longa, acima de 2 anos. Parcela menor, prazo maior, que é o que o brasileiro mais ama, né, Bruno? Esticar a dívida aí, mesmo sabendo que tempo longo, tempo esticado é mais tempo rasgando seu dinheiro com juros. Lá na frente a gente vê. Pagar conta, né? Olha o tamanho da brincadeira. O governo separou 4 bilhões de reais para isso, sendo 3 bi para o desenrola adimplentes e 1 bi para uma linha do FIES, que a gente vai falar já já. Inclusive, guarda esse número aí, 4 bi, que a gente já volta nele. Então vamos para a simulação aqui para você sentir o impacto. Ó, imagina o João, sabe o João, Bruno? João. Trabalhador informal que pegou 10 mil reais emprestado a 8% ao mês. Juro de informal mesmo, né? O cara não tem como comprovar renda, né? E aí chega lá no bancão, o bancão torce a faca, né? Ainda mais que ele conseguiu, né? Exato. É mais risco, mais juro. Não é à toa que a Selic tá instantão. Até o governo paga mais juros cada vez que ele se endivida mais, né? Inclusive, é o paradoxo aí dessa medida do governo, a gente vai falar mais já já. Então vamos lá, 8% ao mês, a dívida dele vai de 10 mil, né? Vai para 25 mil em um ano. É uma bola de neve que não para de rolar, né? Agora joga essa mesma dívida aí para 1,99% ao mês. No final de 12 meses dá só 12.700, só, né? Cavalar a diferença, né? Se colocar na ponta do lápis, o João pode economizar centenas de reais por mês só de diferença de juro, né? Para quem ganha pouco, isso é literalmente comida na mesa, né, meu amigo? E olha só, 10 mil reais a 8% ao mês são 800 reais de juro logo no primeiro mês e a 1,99 são cerca de 200. Olha aí, 600 contos só no primeiro mês dessa família aí, no bolso dessa família, só de não pagar juro de agiota que foi meio disfarçado de crédito aqui na história. Então sim, né, pra quem tá com a corda no pescoço, a medida pode aliviar. O problema é que no Brasil as pessoas tendem a achar ou é tudo 100% certo ou 100% errado, né? E aqui a função nossa é a obrigação de te mostrar os dois lados da moeda pra você ver que existe sim sempre o lado bom e o lado ruim da coisa. O Desenrola, ele já existe desde 2023. E o que aconteceu com a inadimplência desde então, Brunão? Só cresceu, né? Subiu, né? O Brasil bateu 83 milhões e meio de pessoas com nome sujo em maio desse ano. Parece que não funcionou. Parece que, né? Recorde da série histórica do Serasa. O primeiro Desenrola atendeu mais de 15 milhões de pessoas e mesmo assim o número de endividados não parou de crescer. Por quê? Por quê? Porque renegociar dívida não ensina você a parar de se endividar, né? É quase como um enxugar gelo ali. Você limpa o nome hoje e a pessoa volta a dever amanhã, porque a raiz do problema continua intacta. Como toda medida populista no nosso país. Exatamente, Bruno. Exatamente. É mascarar ali o problema, né? Dar uma maquiada no doente ali pra parecer bonitinho. Até esse novo, se fosse bom, ele ia ser pra todos os tipos de dívida, né? Perfeitamente. E fazer o cara sair da dívida. E né? esse é o ponto. Guarda esse ponto aí. Esse é muito importante. O que faria a gente ter uma possibilidade de juro menor para todo mundo de uma maneira legal, eficiente e economicamente correta. Vamos falar disso. Vi até um arco-íris. Né? Então falando da raiz, que é o que quase ninguém quer encarar, né? Principalmente do governo lá. Juro alto, inflação corroendo seu salário e gente pegando crédito caro para fechar o mês.
como o rotativo do cartão ou o cheque especial. E falando em raiz do problema, me leva direto para o motivo desse canal aqui existir, de você ser inscrito aqui no nosso canal, com o sininho e tudo ativado, né não? Isso aí, cara. Inclusive, obrigado pelo like aí, pela sua confiança, que tanto ajuda aqui o nosso canal. Vamos voltar para os 4 bi de reais. De onde sai esse dinheiro, Bruno? Do nosso bolso. Do mesmo lugar de sempre, né? Sempre. E olha só como Dilma fez escola ali, a gente tá falando de pedaladas fiscais aí, né? Só que lá teve implicações jurídicas e essa questão de legalidade versus moralidade é coisa aí para advogado e para se discutir depois. Mas olha o que o governo fez. Ele classificou esse gasto como despesa financeira, sabe para quê? Para não bater na meta fiscal, né? Que é um truque de contabilidade ali para dizer que não conta como rombo. Funciona assim, ó. O jeitinho. Jeitinho, né, contábil? Existe a despesa primária, que é a que entra na conta da meta e todo mundo fiscaliza, e tem a despesa financeira, que escapa dessa régua aí. Então, chamando os 4 bi de despesa financeira, o governo gasta e ainda diz que não mexeu na meta. É tipo gastar pela porta dos fundos ali, né? Ninguém tá vendo. Mas nós estamos sim. E dinheiro público é dinheiro da gente, né? Não é só o nome bonito, não. E nesse caso, dinheiro jogado na economia a fórceps, sem a gente estar produzindo mais, que tem sempre potencial de gerar mais inflação. Na economia, tudo tem um preço básico, né? Um preço básico do dinheiro é a taxa de juros, a Selic. Hoje ela está em 14,25% ao ano. Tem uma razão para ela estar tão alta. O Banco Central segura ela lá em cima justamente para segurar a inflação, ou tentar segurar. Tem gente já falando de dominância fiscal, Bruno. O que Que é isso? quando essa taxa de juros aí, quando a credibilidade aí do país está tão em xeque, né, principalmente das contas futuras, que não tem adiantado mesmo o efeito desse remédio duro aí, que é a taxa de juros alta. Perdeu o controle. Perdeu o controle, né? O que você acha, hein? Escreva aqui nos comentários. O fato é, o Banco Central faz uma coisa e o governo faz o contrário. Subsidia juro de 1,99% no varejo para estimular as pessoas a consumir e pegar crédito, e o outro puxando o freio, né? Então um puxa o freio e o outro acelera no mesmo carro. Mas o que acontece é um cavalinho de pau, né? Um drift. Quando o governo faz isso, o que ele está fazendo? Ele está enfraquecendo o trabalho lá do Banco Central e o custo de combater a inflação, chamado-se juros, fica mais caro para todo mundo. E o mercado já acendeu um alerta, né? O banco JP Morgan, ele leu o pacote como notícia ruim para os bancos, sem contar o chamado risco moral, que é o seguinte, você já deve ter ouvido alguma história assim, né? Sabe o que acabou que é bem atrapalhado com dinheiro? E de vez em quando chega um parente, o pai, a mãe, o irmão e salva o cara? E justamente por isso que o cara nunca pega no tranco, né? Conta aí nos comentários se você conhece alguém assim. Então o risco moral é isso, né? A mesma coisa acontece no desenrola adimplente. Se o governo vive socorrendo, todo mundo aprende o quê? A contar com o próximo socorro, né? Ninguém muda de hábito. Só que no caso aqui, o pai que paga a fatura somos nós, né? É o tesouro, o dinheiro vindo de tesouro de novo. É o dinheiro seu. Não que a gente queira pagar, é a gente que paga. Exato, exatamente, é culposo, né? E os analistas lembram de uma coisa muito simples que o governo finge não ver, né? O juro pro brasileiro é alto porque o risco fiscal do país é alto. O governo gasta mais do que arrecada, a dívida pública já está perto de 80% do PIB, de tudo que a gente produz, e isso empurra todas as taxas lá para cima. Se o governo quisesse mesmo derrubar juro de verdade, o que ele ia fazer? De forma permanente? Parar de gastar? Cortar gastos, exatamente. Mas aí estamos aí no mundo de fantasia, né, Bruno? Mundo colorido aí de pôneis e unicórnios. Faria o ajuste fiscal pelo lado da despesa, né? Só que cortar gasto em ano de eleição é o mesmo que acreditar no coelhinho da Páscoa, ou político honesto, né? Lançar programa bonito é o que dá voto, né? E isso não é de hoje, nem só de um lado só, é importante a gente dizer pra você. Toda véspera de eleição, o governo da vez abre a torneira da bondade. Foi assim em 2014, foi em 2022, e a conta dessas benesses, dessas bondades aí, sempre aparece depois da eleição. Engraçado é o seguinte, Bruno, que mesmo se o Lula ganhar, é ele que vai pagar essa conta. É, ele que vai ter que resolver. Mas aí depois. você vê que não há esse interesse, não quer nem saber, né? Depois a gente vê. Depois a gente vê. Isso acontece porque quem paga a conta não é o presidente que ganha, né? É a gente no ano seguinte, com mais imposto, mais inflação, mais dívida. Então é mais fácil maquiar ali o doente, o sintoma, né? Do que tratar a doença. E eleitor brasileiro adora um atalho, né? Um caminho mais fácil. Acho que é por isso que esses Instagrams aí, Bruno, de gente que ganha dinheiro fácil ou que diz ganhar, né? Day trade, rifa, bet, os caramba, quatro, tá todo mundo com milhões de seguidores e a gente aqui fazendo o nosso trabalho duro de falar para as pessoas a parte mais difícil da vida é do
dureza, né? Mas é a única coisa que, de fato, pode construir um futuro melhor para sua família, né? É uma verdade inconveniente, né? Um rumo que a gente decidiu para nossa vida, né? É isso, é isso. Falar verdades. Ah, eu prefiro dormir em paz. Pois é. Ajudar as pessoas, vamos lá. É isso aí, Bruno. Mas tudo tem um custo. Não se esqueça disso. Lembra que a gente falou que toda boa ação não fica impune? E junto do Desenrola veio um irmão mais novo, fiéis empreendedor. Pra alegria daquele amigo nosso lá, meu e do Brunão, inclusive, que pagou o fiéis certinho do começo do vídeo que a gente falou aqui. Funciona assim, ó. Quem se formou usando o fiéis e pagou as últimas 36 parcelas em dia e não renegociou nesse período, ganha acesso a mais dinheiro, uma linha de crédito próprio para abrir o próprio negócio. O Bruno tá meio enojado ali. E olha o juro, 0,87% ao mês, o crédito subsidiado mais barato do país hoje, provavelmente, né? Pessoa física pega até 80 mil, aí vale para a empresa agora. A empresa pega até 180 mil, com 6 meses de carência para começar a pagar. O governo separou R$1 bilhão só para isso e estima atingir de 50 mil a 125 mil formados. A lógica é premiar quem paga em dia. E a ressalva é a mesma, tá? É crédito subsidiado de novo, garantido pelo Fundo Garantidor de Operações, que é dinheiro público. A intenção é boa, ajudar o jovem que se formou com dificuldade a empreender, mas continua sendo o governo bancando o juro de baixo na ponta ali, em vez de baixar o juro de todo mundo cortando o próprio gasto. Por falar nisso, para pegar esse crédito mais barato, o trabalhador tem que aceitar uma contrapartida, que tem muito a ver com o que a gente fala aqui no canal. Tem que travar o próprio CPF nas casas de aposta. Olha, pelo menos uma coisa. Então, mas veja só o ponto. 6 meses de autoexclusão das bets, conforme o próprio ministro da Fazenda falou no anúncio. O governo está oferecendo juro camarada, mas só se você prometer não meter o pé pelas mãos nas bets no meio do caminho. Se ele não gosta disso aí, por que ele liberou essa porcaria? Não é? E quem acompanha o canal sabe, né, que a gente bate muito nessa tecla aqui. As bets quebram as famílias, né, financeiramente e até mais, né, destroem as famílias, literalmente falando. Já recebi mensagem de gente que perdeu tudo apostando, até a vida. Já dei palestra aí pra empresa grande falando disso. É uma praga, uma desgraça que tá em todo lugar. Falei, inclusive, nesse vídeo aqui em cima, sobre como as bets estão ultrapassando todos os limites nessa Copa do Mundo. Até depois que a gente gravou o vídeo, veio o Conar pra tentar dar uma aliviada ali, né, Bruno? E o pessoal tá reclamando que estão pegando o pé só da caseia, né? Que a Globo continua lá do mesmo jeito, enfim. Estranho. O que você acha, hein? Escreva aí. Esquisito, hein? Então, no fundo, o próprio governo tá admitindo uma coisa. Esse é o ponto, Bruno. A aposta e o endividamento, ó, são dois irmãos ali, andam de mãos dadas. Se a bet fosse inofensiva, ninguém precisaria proibir para liberar o crédito, não é verdade? E o detalhe sujo dessa história é que a própria turma que faz a política pública sabe que parte do salário do brasileiro tá indo aí pelo ralo das bets, tanto que transformou isso numa condição para dar o desconto para você. Funciona quase como um pedágio, né? Trava a aposta, libera o juro baixo. Eu acho válido travar sim as bets. O que eu acho estranho é precisar de um programa de crédito subsidiado para alguém parar de apostar por 6 meses. Enfim. Mais estranho ainda é que o governo não está preocupado com inadimplência, né? Se tivesse, ele não ia estar oferecendo mais empréstimo. Exato. Não, inadimplência é coisa para amanhã, você concorda? Pro dia de hoje, quando você consome, dá a impressão que tudo tá prosperando, né? É igual quando um membro da sua família ou um vizinho lá tá gastando pra caramba, todo mundo da região acha que a vida do cara tá feita, só que você vai ver por baixo do pano, tá tudo apodrecido, né? O carnezão deve... O carnezinho tá nada gostoso. Mas beleza, e eu com isso, William, você pode estar perguntando, agora vou te dar o lado prático da história. Primeiro, se você tem uma dívida cara aí de 6%, 8%, 10% ao mês e você se encaixa na regra, vai lá e troca, não vou te julgar, tá? Pega o juro de no máximo 1,99% ao mês, né? A gente falou aqui de ideologia do lado do governo, se isso é bom ou não pro país, mas no seu caso, meu amigo, trocar dívida cara por barata é questão de matemática mesmo, vai lá. E confere aí se você se encaixa, tá? Tem que ser informal, sem carteira assinada, Bruno, com uma dívida de crédito pessoal que não seja consignado e aquelas outras que a gente falou aqui de até 15 mil reais, com pelo menos 4 parcelas já pagas e no máximo 90 dias de atraso. Bateu com o seu caso? Então o caminho é você procurar a Caixa ou o Banco do Brasil, que são os dois bancos que estão operando o sistema por enquanto. Compara as ofertas dos bancos aí antes de você fechar, porque o teto é 1,99, mas de repente você acha uma coisa melhor, não vai aceitar a primeira proposta. E o mais importante, não vai pegar crédito extra só porque ofereceram para você, porque tá fácil não, né, meu amigo? Lembra que o programa libera até 50% a mais de crédito? Então, essa é a
a casca de banana aí pra você, prontinho pra te pegar, né? Você entra pra quitar a dívida e sai devendo mais, achando que se deu bem, ri, levei vantagem, né? Voltei com dinheiro pra casa. Voltei com dinheiro. Fui pagar e voltei com dinheiro, né? Pois é. Repara que o governo gastou 4 bilhões para baixar o juro de quem deve. E nunca, em vídeo nenhum, ele vai gastar R$1 para te ensinar a virar o jogo e começar a receber juro, né? Virar um investidor e deixar de ser um devedor. O Desenrola te coloca de um lado, né? Aprender a investir vai te colocar de outro. E ninguém vai fazer essa virada aí na sua vida, a não ser você mesmo. Então seja muito bem-vindo a se inscrever aqui no nosso canal, esse é o nosso propósito, é por isso que a gente acorda todos os dias aqui para fazer o nosso trabalho. E vem assistir também o que as bets estão fazendo nessa Copa, realmente destruindo as famílias brasileiras.